Muito obrigada. Nós vamos agora passar ao debate. Todo mundo preparou as perguntas? Bom, quem vai mediar esse debate será a Aline Maia, que é coordenadora jurídica da Pontes de Amor. Os debatedores serão Felipe Machado Teixeira, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Uberlândia, e a Angélica Gomes da Silva, assistente social em Contagem, Minas Gerais. Pode subir. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença aqui dos nossos debatedores, Dr. Felipe, nossa querida Angélica, né, e a nossa palestrante, que trouxe aqui uma visão maravilhosa e importantíssima, né, da rede, do quanto ainda falta, né, para que a gente possa atingir o ideal de garantia de convivência familiar à criança e ao adolescente. E, primeiramente, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Felipe para que ele fizesse as considerações dele. Bom, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para a gente é muito importante poder participar dessas construções que trabalham com a criança e adolescente, né? Como presidente do CMDCA, o Conselho tem tentado participar de todas essas construções, de todos esses ambientes, né, de produção intelectual que favorece o crescimento dessa nossa rede, né, que é um problema muito grande que a gente tem muitas vezes dessa articulação. Então, é muito importante esse envolvimento e eu fico muito feliz de estar aqui presente, né? Eu acho que quando a gente fala... Nós vamos apresentar hoje ou eu posso... Então tá. Eu achei que a gente ia primeiro fazer uma apresentação, então estou me alocando, né? Eu queria só fazer algumas considerações, que eu acho que eu tenho tido algumas experiências nesse curto tempo que eu estou à frente do Conselho. Eu ainda sou um presidente muito novo, estou há 4 meses, acho que nem isso, julho, né? Então nós estamos em outubro, estou há 3, 4 meses, né, na frente do Conselho. Mas durante toda a minha vida eu sempre atuei com grupos de jovens, com trabalhos voluntários, envolvimento com instituições. Então a gente conhecia de fora, né, esse envolvimento dos agentes, né, da sociedade com relação ao trabalho da criança e adolescente. E a visão de quem está dentro de um órgão, de um colegiado, de uma movimentação, ela é muito diferente de quem está de fora, né? A gente começa a trabalhar com os reais números, com as reais realidades, e muitas vezes a gente se surpreende com o número de pessoas envolvidas, mas ao mesmo tempo a gente fica muito triste com, às vezes, a ineficiência de resolver o tamanho de problemas, né, a quantidade de problemas que a gente vê nesse meio que a gente atua. Então, a preocupação é muito grande de fazer com que os agentes se comuniquem, com que os agentes falem a mesma língua. E é muito complicado, muitas vezes, envolver esses agentes, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de comunicação, porque, às vezes, o entendimento da instituição é de agir de uma forma tal, a legislação exige uma outra, aí o Ministério Público quer uma atuação, né, voltada para aquela legislação, o Judiciário entra dentro disso, e ao mesmo tempo todas as articulações burocráticas impedem que se resolva o problema que está ali na frente de todo mundo, e cada um tentando fazer o melhor de si, mas junto a gente não consegue resolver. Então eu entendo que muitas vezes essa defesa individualizada da minha postura, né, assim, da minha visão, ela obstrui
esse nosso mecanismo de comunicação, né? Eu sempre brinco muito assim, eu sou muito do diálogo. As pessoas falam que eu sou muito paciente, porque eu vou conversando e às vezes sem uma solução. Mas eu acho que quanto mais a gente debater, quanto mais a gente conversar, a gente talvez chegue no entendimento que não agrada nem a mim nem a B, mas agrada quem precisa, que é C, que precisa resolver o problema, né? Então, defender a minha visão, defender a minha postura nem sempre vai me ajudar a resolver um problema. E eu vejo que as realidades que a gente tem enfrentado dentro da cidade de Uberlândia, né, estão muito travadas nessas obstruções de cada condução. Recentemente eu participei de uma audiência pública na Câmara Municipal, que foi articulada pela Defensoria Pública de Uberlândia, né, para tratar das vagas das escolas municipais. E me impressionou muito o poder de articulação que eles tiveram. Eles envolveram todos os agentes de rede, município, né, a escola, o Ministério Público, o Judiciário, a própria Defensoria, e diversos outros agentes. Estava lá, o Conselho Tutelar estava presente, né, então o CMDCA estava presente, a assistência social através da Secretaria, né, Desenvolvimento Social também estava presente, e juntos tentando construir um cenário para resolver um problema que atinge as crianças e adolescentes de Uberlândia. Então, eu acho que quando a gente entender, né, que a gente precisa baixar um pouco a guarda para a gente tentar dar abertura para a solução do problema e não a solução do meu problema, eu acho que talvez a gente consiga ter um novo entendimento, uma nova visão para tentar construir um futuro um pouco diferente. Gostaria que a Angélica fizesse as considerações. Boa tarde a todos, né? Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, aprendendo. Acho que quando a gente vem, a gente aprende muito mais do que a gente traz, né? Então, agradecer a Sara pela forma carinhosa do convite, agradecer por estar ouvindo a Maria da Penha, né? Acho que sempre que a gente ouve ela, a gente descobre algo novo, né? Assim, a gente descobre algo que é possível. E eu acho que falar da rede, tempo de multiplicar, eu penso que é plantar sementes. E eu penso que cada um de nós que tem a oportunidade de parar, né, para estar hoje aqui, no sábado à tarde, ouvindo tantas coisas, é pensar como que na segunda-feira eu vou voltar para o meu cotidiano de trabalho, ou eu vou voltar para a minha casa hoje e vou conseguir multiplicar aquilo tudo que eu ouvi aqui. E eu penso que do lugar do judiciário, que é onde eu trabalho como assistente social na comarca de Conquista, e da minha própria experiência pessoal mesmo em relação à adoção, a gente vai percebendo que a gente vive tempos de muita dificuldade do diálogo. Então, acho que falar em trabalho em rede é uma utopia, né? Num momento em que a gente não consegue nem mesmo dialogar nos próprios espaços em que nós estamos, seja nas nossas relações pessoais, nos nossos espaços de trabalho. Só que eu acho que tem um agravante muito maior quando a gente trabalha num espaço público representando o Estado, né? Porque essa falta de diálogo, essa dificuldade de construir, de multiplicar aquilo que a gente apreende, que a gente conhece, ele pode prejudicar fatalmente a vida de alguém, de uma criança e de um adolescente. E algo que me incomoda muito é a gente, no judiciário, se colocar numa situação de que nós não somos sujeitos daquela ação, daquele processo. Eu acredito que quando nós estamos trabalhando no espaço público, seja do judiciário, do executivo, do legislativo, naquele momento nós somos o Estado. Então, essa questão do Estado, como algo muito tópico, muito distante de mim, é o que faz a gente acomodar nesse cotidiano. Então, tem uma autora que tem um livro que chama O Cotidiano e a História, Agnes Heller, que ela fala: nós temos que suspender do cotidiano, nós temos que parar para refletir como que as coisas estão sendo feitas. E eu acho que esse evento que a gente está participando é essa suspensão. Porque o cotidiano, ele nos engole, né? E a gente fica perdido em meio aos processos, em produzir laudos, e a gente vê muitos colegas profissionais produzindo laudos, muitas vezes sem nem mesmo conhecer as pessoas que estão ali.
né? Com uma simples ligação, com uma informação que ela recebeu ou que ela ouviu. E aquilo vai reproduzindo uma sucessão de erros em que as crianças são as mais prejudicadas. Então, eu penso que, quando a Maria da Penha falou de cuidar, nós temos que cuidar da gente enquanto profissional, porque nós precisamos ter competência, conhecimento teórico, competência técnica para fundamentar. Né? Eu acho que a gente já passou do momento de falar, não, na minha comarca não é possível fazer esse trabalho, porque o juiz não quer, o promotor não quer, o juiz não deixa, o promotor não deixa. Porque dentro do judiciário, nós que estamos lá dentro, vemos que os processos são folhas mortas, empilhadas, né? Quando a gente abre, somos nós que damos vida àquilo que tem ali dentro. E eu vejo a responsabilidade aí do nosso trabalho enquanto assistente social, quando a gente percebe que muitas vezes é através desse contato que a gente estabelece com as pessoas, é que aquelas pessoas vão ter voz, vão ter vez e vão ser ouvidas. Então, eu acho que somos nós que temos que estar ali todo dia cobrando. Tem aquele processo, não é apenas produzir o laudo, mas é para que nós estamos produzindo, o que nós queremos com isso. Então, a gente tem que ficar no pé do promotor, no pé do juiz, né? Só que isso exige trabalho. E acho que nós estamos vivendo tempos de muita acomodação, em que quanto menos, melhor. Né? Então, se a gente aproveitar o nosso tempo de trabalho para trabalhar, muita coisa dá para ser feita. Então, assim, eu gostaria muito de um ponto de amor na minha cidade. Né? Então, eu posso construir um espaço como esse na minha cidade. Né? Eu acho que a gente precisa se colocar como sujeito desse processo. E eu percebo, infelizmente, é que atrás da cortina do Estado tudo se justifica. E o tempo passa e as crianças realmente perdem a infância e a adolescência nas instituições. Eu acredito que nós avançamos muito no âmbito legal. Eu acho que aquilo que a Maria da Penha colocou é fato. Nós temos todos o aparato legal. Mas como nós estamos nos apropriando disso? Nós conhecemos isso? Qual que é o poder de um laudo de uma equipe técnica? Né? Que poder é esse que nós temos de decidir o caminho de uma vida? A gente tem que se apropriar desses instrumentos. A gente tem que conhecer e a gente tem que conseguir interpretar o que é verbalizado e o que não é verbalizado pelas pessoas. Né? Fazer essa leitura da rebeldia, dos problemas que as famílias trazem para nós no cotidiano da adoção. A Maria da Penha citou o Winnicott, é um autor que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: a gente precisa existir. E para a gente existir, a gente tem que descobrir o nosso lugar. Mas quando a gente vem de história de muito sofrimento, de muitas perdas, de muitas privações, nós não sabemos como existir. Então, esse comportamento, essa atitude, essa rebeldia, ela é a forma de alguém parar e nos olhar. É a fonte da esperança, porque alguém vai me ouvir. Né? Então, como que nós estamos acolhendo essas dores que chegam para nós no cotidiano de trabalho todos os dias? Nós estamos olhando essas dores como fonte de esperança ou não? Né? E aí acho que a questão da rede, um outro desafio que eu percebo, não é apenas falar de rede enquanto serviços. As pessoas com as quais estão a vida ali sendo decidida no processo, elas fazem parte dessa rede. Elas precisam ser ouvidas, elas precisam ser trazidas. E o que a gente vê é a gente, enquanto profissionais, querendo tomar decisões e depois informar e comunicar o que vai ser feito. Então, acho que um outro desafio da rede é trazer as famílias, trazer as crianças e os adolescentes como sujeitos desses processos de rede. A rede somos todos nós, não apenas os profissionais que são os detentores do conhecimento, porque nós podemos ter o conhecimento teórico, o conhecimento metodológico, mas é a vida da mesma. Então, acho que a gente precisa reinventar as nossas metodologias. E nesse trabalho não dá para ser eu de um lado da mesa e as pessoas do outro lado da mesa. A gente tem que reinventar a forma de trabalhar nesse espaço aí da convivência familiar. Eu acho que assim, a principal contribuição que eu queria trazer é essa, né? A provocação é essa: como que eu posso sair desse lugar passivo e conseguir, no meu cotidiano, na minha comarca, na minha instituição, plantar sementes com os conhecimentos que nós temos aqui? Todo mundo queria uma doutora Kate na comarca? Queria. Mas se o meu juiz não é assim, de vez em quando eu vou provocar ele com o que eu ouvi dela aqui.
E talvez ele se incomode e fale, não, mas o que está acontecendo? Porque a informação está aí, o conhecimento está aí, mas ele tem que ser multiplicado. Senão, de nada vale a pena a gente estar aqui, né? Eu acho que o sentido disso aqui é a gente voltar o ano que vem no encontro aqui e falar, olha, na minha comarca, na minha cidade, eu plantei essa semente, né? E isso está dando certo, dentro da minha realidade, numa comarca de 6 mil habitantes, que é diferente de uma cidade com 300 mil, mas o que é possível, né? E o possível, ele está aqui, a gente só tem que enxergá-lo, né? Acho que é isso. Obrigada, Angélica, pelas suas considerações. Nós vamos passar as perguntas agora. E a primeira pergunta é dirigida à doutora Maria da Penha. E as pessoas gostariam de saber quando será disponibilizado o curso, e qual o custo, e qual o público que poderá fazer o curso ministrado pelo Aconchego. Resposta difícil. A primeira parte, né? Assim, quando será disponibilizado? Todo esse material está com a Secretaria de Direitos Humanos. Eu acho que todo o público deve procurar a Secretaria de Direitos Humanos e fazer com que ela disponibilize o material, porque é um material com recursos públicos, né? E implante nas suas comarcas o trabalho, né? Não só pegar o livro e fazer as dinâmicas, mas a capacitação. O Aconchego concorreu agora recentemente a um outro edital de implantação desse curso. Se a gente ganhar, ele vai estar no ar aí acho que em março, né? Se a gente perder, alguém que ganhar também pode botar ele em março. Com relação às pessoas que podem fazer, a gente colocou dentro como critérios pessoas que trabalhem nos núcleos de preparação para adoção e apadrinhamento afetivo. Essas pessoas deveriam ser psicólogos, pessoal do serviço social, educadores, né? Por quê? Porque, como é um curso, uma capacitação para pessoas prepararem famílias e prepararem crianças, seja para adoção ou apadrinhamento afetivo, a gente acha que não deve ser um curso para cuidadores, por exemplo. Porque o cuidador, ele vai ter um outro curso. Esse curso é dirigido para as pessoas que não só estão nesses núcleos, mas que desejam realmente trabalhar com preparação. Ok? Excelente. Nós temos mais uma pergunta aqui, e pode ser respondida tanto pela Angélica quanto pela senhora, que fala assim: as crianças abrigadas têm algum tipo de acompanhamento psicológico dentro do abrigo? Como o ECA enfoca isto? Ela tem que ter, né? Eu acho que a instituição que acolhe uma criança, ela tem que ter um serviço organizado para acolher uma criança com todo um histórico de violência, de violação, de maus tratos, de abandono. E isso tem que ser cuidado, porque senão de nada justifica retirá-la da família onde ela está. E isso que eu me questiono muitas vezes. Será que realmente retirar aquela criança foi o melhor? Se na instituição de acolhimento ela não recebeu os cuidados que ela precisava para curar as feridas que ela tem? Porque às vezes é melhor a gente não mexer onde a gente não dá conta, né? Porque se a gente retira a criança, porque a gente vai oferecer para ela aquilo que a gente entende que a família não estava oferecendo. Então a lei coloca essa necessidade. Às vezes a instituição não precisa ter esses serviços ali dentro, mas é acessar a rede, e essa rede tem que colocar essas crianças como prioridade. Então, se na fila de espera da psicóloga do posto de saúde nós temos 50 pessoas, eu entendo que a prioridade são essas crianças, mas aí vai do fortalecimento dessa rede de conseguir priorizar essas crianças, né? Não só nesse sentido, mas todos os outros atendimentos que ela precise. Eu entendo, eu trabalhei muito tempo como psicóloga de uma instituição voluntária e comecei inclusive atendendo as crianças individualmente. Aí a demanda chegava e eu pensava, né? Chegava a demanda, a gente trabalhava e não andava. Aí eu comecei a ver que a gente precisava trabalhar os cuidadores.
Aí comecei a fazer grupos com as cuidadoras. E foi ótimo, mas também não adiantava. Porque as cuidadoras chegavam lá e se queixavam de quem? Da coordenação. E ficavam na queixa e quando eu tinha algumas sugestões, elas diziam: mas não adianta, você está sonhando, sabe? Acorda, Alice, isso não vai acontecer aqui. Falei, bom, então nós vamos agora trabalhar com quem? Com toda a coordenação da instituição. E aí nós começamos a trabalhar e eu fui pedida para me retirar, né, da instituição. E continuei o meu trabalho, realmente ouvindo, fazendo escuta das crianças no meu consultório. Depois eu entrei em outro trabalho no aconchego para fazer preparação para as crianças e adolescentes. E nesse trabalho de preparação a gente faz uma escuta qualificada, né, de cada desejo dessas crianças. Acho importante que se trabalhe mesmo, porque existem muitos rótulos das crianças. Alguém falou aqui, acho que aquela mãe que fez o depoimento, meu filho tem um problema, ele é adotado, né? Então as crianças das instituições, a gente tem muita dor, mas a gente tem que olhar para elas e ver que elas têm condições também de superar essa dor. Temos que cuidar dos rótulos que elas são, né? Transtorno de conduta, hiperatividade, ansiedade, depressão, agressividade, né? Com esses rótulos. O cuidar, como a Angélica falou, o ser escutada, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de realmente poder transformar essa dor dessa criança, ajudá-la a transformar. Bom, agora a pergunta é para o presidente do CMDCA e a plateia gostaria de saber qual é a rotina de visita aos abrigos. Bom, o trabalho do CMDCA ele não tem um calendário de visitas, né, assim, definido com relação a essas instituições e abrigos, né? A gente tem uma comissão formada por conselheiros, né, que eventualmente fazem essas visitas para o credenciamento e certificação das instituições, e sempre que tem algum indício, alguma alteração, alguma situação, né, de que possa estar havendo alguma irregularidade ou alguma coisa em relação ao funcionamento, sempre se faz essa visita, né, mas não há um cronograma de visita programado, né? Então a gente tem vários agentes, até porque o conselho, que é o CMDCA, é formado por agentes dessas instituições, né? Então, é uma composição de 18 membros, são 9 membros vinculados ao governo, 9 membros da sociedade civil. Desses 9 membros da sociedade civil, são praticamente todos pertencentes a uma instituição, seja ela de acolhimento ou de outra natureza que seja, voltada para criança e adolescente, mas todas com trabalhos nesse enfoque, né? Então, a gente trabalha muito sobre demanda, né? Mas sempre tem esse controle, esse diálogo, porque a gente tem a reunião mensal. Então, qualquer situação dentro das instituições é trazida para esse debate dessas reuniões. E quando há um indicativo, aí sim se faz uma visita mais direcionada. Uma pergunta para Maria da Penha. Gostaria de saber se os profissionais que realizam o processo de adoção têm um acompanhamento psicológico. E também se já houve casos de negligência e como foi resolvido. Se os profissionais da rede, acredito eu, né? Eu acho que talvez a Angélica saiba melhor do que eu, porque a maioria dos casos dos grupos de preparação são feitos pelo judiciário. É óbvio que se não tem, tem que ter. Porque é uma rede também muito sofrida. As pessoas estão muito sozinhas, trabalham muito só. E às vezes eles não fazem uma escuta qualificada, talvez até para não se envolver. Porque é tanta dor que escuta, que se ela ficar sem um trabalho que a ampare, ela não vai dar conta. Eu, assim, enquanto aconchego, quando a gente trabalha, nós temos sistematicamente um grupo de intervisão, né, que não é só teórico, é um grupo de compartilhamento de como a gente está, de como a gente se sente diante daquele trabalho. A Soraya, que é a presidente da ONG, ela tem esse cuidado, né? Ela está sempre acolhendo, né? E colocando realmente a gente nesse trabalho, porque realmente tem muito sofrimento. Agora, eu não sei, dentro do judiciário, se existe isso.
Eu acho que cada comarca tem uma realidade, né? Mas eu percebo que a busca por conhecimento ou por acompanhamento, por uma supervisão, ela vai muito da iniciativa dos profissionais. Eu acho que uma coisa que falta da gente até dialogar mais com o CNJ, com o tribunal, é da gente criar alguns protocolos mínimos de trabalho. Né? Eu acho assim, cada comarca lá trabalha de uma forma conforme a realidade do profissional que está ali. Então, tem preparação que o profissional faz num encontro, tem preparação que faz num semestre, e a gente percebe que há profissionais que estão ali há anos, não atualizaram nem mesmo as leis que chegaram, né? A gente vê laudos, às vezes a gente recebe de outras comarcas, a gente fala, nossa, foi feita por um profissional, um colega, né? De muita fragilidade teórica, de muita fragilidade de conhecimento, onde a gente percebe isso. Às vezes, o profissional, ele não consegue, por inúmeros motivos, também acho que não tem como a gente condenar os profissionais, mas a gente percebe assim, há uma necessidade de formação, de capacitação, de supervisão, né? Eu fui no Encontro Estadual de Santa Catarina, cheguei lá e falei, não, a gente veio aqui porque para nós lá o Sul é o sucesso. Aí eles falaram, nós temos 30 psicólogas no estado hoje trabalhando no Tribunal de Santa Catarina. Então você imagina, é muito pouco, né? Então os profissionais estão trabalhando e fazendo quantitativamente, refletindo muito pouco sobre essa prática, né? Bom, acho que a última pergunta é para mim. Existe curso de apadrinhamento em Uberlândia? Sim, o Pontes de Amor trabalha com todos esses cursos. E para você, né, que perguntou, para quem tem interesse, é só entrar lá na nossa página, que tem os dias, os horários e a forma com a qual nós podemos nos engajar, né? Nós podemos nos inserir nessa rede e virarmos nós, né? Como a nossa palestrante Maria da Penha falou. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de cada um de vocês. Muito engrandeceu e enriqueceu o nosso encontro, e a cada um que esteve aqui conosco até este tempo. Obrigada. Eu queria falar só uma coisa que eu deveria ter falado desde o princípio. No último evento que eu participei, fazendo uma palestra, foi um evento que eu sofri muito, porque todos os profissionais, todos os palestrantes que chegavam para falar, eles se queixavam. Eles tinham muitas dores, seja do judiciário, seja de vários lugares que estavam lá. E eu tive que lidar com aquilo ali. E aqui hoje, Sara, foi o oposto, né? É impressionante como vocês plantaram esse amor. Né? Comecei vendo isso aqui com uma grande celebração. Né? Eu achei que eu estou saindo nutrida, né? pelo evento. Não só pela Sara, mas por todo o público, que eu nem sei o nome de ninguém, mas eu saio nutrida pela vontade que eu vi que todos querem acertar realmente. Eu agradeço por ter nos trazido aqui. Bem, estamos caminhando para o final do evento. Não sei se a Sara quer falar alguma coisa. Vocês vão receber por e-mail uma solicitação da sua avaliação sobre o evento. Por favor, tire 2 minutos e responda. Isso é importante para que esse evento sempre atenda à real necessidade e seja eficaz na construção de melhorias na rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Nós vamos agora ver mais uma vez o vídeo institucional do Pontes de Amor. Enquanto os nossos debatedores recebem os presentes, os mimos.
Lindo demais, muito bom. Sara, a gente quer te convidar agora para conduzir esse encerramento. Ninguém melhor do que você agora para fechar com chave de ouro isso aqui. Difícil de novo de eu não me emocionar. É muita gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Muita gratidão a Deus por Ele nos dar o privilégio de fazer parte de algo que nasceu no coração dEle. Apesar de nós sermos tão pequenos, apesar de nós sermos tão falhos, é um grande privilégio. É muita gratidão a cada um de vocês pelo privilégio de caminharmos juntos. Muita gratidão. E muita gratidão a vocês que estão aqui até agora. Mas tem uma galera que eu tenho que honrar com eles. Toda essa equipe que participou da organização desse evento, corre para cá, gente, vem rapidinho, porque o tempo é agora. Corre. Toda a equipe, todos os voluntários, todos os monitores, sobe aqui rapidez. Tem mais gente que trabalhou e que não pôde estar aqui agora, nesse momento, e a gente quer honrar com a vida deles também. Os palestrantes, por favor, subam aqui rapidinho, vocês são parte importantíssima disso. Eu tenho aprendido a cada dia, sabe como que surgiu o nome Pontes de Amor? Quando a gente sonhou, em começar com algo muito menor, a gente jamais sonhou que o Pontes de Amor ia ficar do tamanho que ele está. E eu tenho entendido que é o começo, tem muito mais para acontecer. Bora lá, Deus vai ensinar e fortalecer a gente, né? E aí a gente se reuniu em casa e falou: e aí, esse negócio tem que ter um nome. Estava eu, o Rodrigo e os 4 meninos, né? O Lucas, a Jéssica, a Kelly e a Kathleen. E começou, brainstorm de nome, né? Vem aquela chuva, aquela tempestade de ideias e tal. Até que alguém falou, não lembro quem, ponte. Eu falei, nossa, ponte é legal. Aí eu acho que foi o Lucas que falou, né? Não, mas não pode ser qualquer ponte, tem que ser ponte de amor. E fechou, né? E ficou Pontes de Amor. E nós temos aprendido que é tempo de construirmos pontes. Como foi colocado aqui em vários momentos, eu quero repetir o que o Rodrigo falou. É tempo da gente tirar os nossos crachás, da gente esquecer dos nossos títulos, da gente esquecer do nome da instituição ou da organização que a gente representa, quando existe um sujeito que precisa ter os seus direitos garantidos, quando existe uma família que precisa ser acolhida, quando existe alguém, um sujeito que precisa ser abraçado diante de uma situação de dificuldade. Hoje lá no nosso workshop a gente conversava sobre isso. Infelizmente a maioria das personalidades da rede ainda são vistas como organizações, como pessoas fiscalizadoras. Nós não estamos aqui para fiscalizar ninguém, mesmo porque ninguém é melhor do que ninguém. E todos nós sabemos das dificuldades que nós passamos dentro da nossa casa, dentro da nossa realidade familiar. Nós precisamos sim reconhecer que somos todos seres humanos e que estamos aqui um para acolher o outro, um para receber o outro e um para ajudar o outro. Nós estamos aqui para co-construir uma história que deve ser bem sucedida, onde criança e adolescente são sujeitos de direito, onde criança e adolescente precisam sim da instituição de acolhimento, da família acolhedora, como algo transitório, provisório. Mas o foco é que essa criança e esse adolescente vivam em família. Muito obrigada a cada um de vocês. Vamos ficar de pé e vamos terminar celebrando com a nossa música. É agora ou eu quebrei o protocolo de novo? É agora. Ai, fiquei com medo que eu tivesse errado. Vamos lá, todo mundo? É o Rodrigo que sabe dançar que nem o Renato Russo, vocês viram? Quando acordo, não
sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. O que foi escondido é aqui, se escondeu. E o que foi prometido, ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão Tudo é uma questão de tempo. Entender o tempo e lidar com a espera é um fator de inquietação para as crianças. Isso porque a noção de tempo ainda está em construção nos primeiros anos de vida. Se junta a isso o imediatismo infantil, sua urgência em ser feliz agora, em satisfazer suas necessidades e desejos na hora e pronto. Esperar? Como esperar? Mas eu quero agora. E lá vão os pais aprenderem a justa medida entre frustrar e atender, para que seu filho cresça saudável emocionalmente. Mas e quando o tempo não chega? O desejo não é atendido, a necessidade fica para depois, um dia, quem sabe. As crianças nas instituições de acolhimento vivem um tempo sem fim, sem data, sem previsões, e esperam acontecimentos de um futuro incerto, imprevisível. Vivem sem família. Esperam por viver em seu dia a dia, na instituição, momentos de visitas, de passeios, de brincadeiras, suspiros, num agora tão sofrido. Esperam para ter seus direitos atendidos e vivenciados como toda criança merece. Ter família, ter seus próprios brinquedos, ter abraço de boa noite, esperar a festa de aniversário. E esperam muito tempo. Tempo demais. E enquanto o tempo passa, passa a sua infância, trancada, mutilada, limitada. Passam seus sonhos, sua fé, sua confiança na vida e nas pessoas. O psicólogo Luiz Schettini, ele diz que maior crime que matar é deixar morrer. Nós adultos pecamos pela omissão. Deixamos morrer vidas nas instituições, vidas inocentes, desejosas de que o tempo chegue logo, chegue agora, para depois, para eles poderem descansar nos braços de quem poderão chamar de pai e mãe. Você ainda vai esperar? Você vai esperar ainda? Um grande abraço a todos. Até 2016, mas nesse percorrer estamos juntos no caminho. Contem conosco. Deus abençoe a todos. Obrigada.